As criptomoedas nasceram, principalmente a Bitcoin, nasceu com o intuito de lutar contra este sistema político-financeiro que de facto muitas pessoas o encaram como opressivo, como claramente defensor de alguns e discriminatório de muitos, e essa ideologia é de facto uma marca muito, muito vincada no mundo cripto e de todos os seus utilizadores. Eu não me coloco de parte, eu considero-me exatamente uma pessoa que defende esse tipo de ideologia, mas também considero-me uma pessoa minimamente consciente da realidade e defensora do Estado Social. E o que é que isso quer dizer? Eu continuo a achar que uma sociedade só funciona se muitos protegerem poucos, que tenham de facto situações mais difíceis, e a força de muitos, o trabalho de equipa, que permite a todos nós termos uma vida melhor. Por causa disso é que eu não me choca de todo que um pouco do meu dinheiro vá para financiar a educação, a saúde, a justiça, o apoio social, tudo isso que eu acho que é essencial para uma sociedade forte, uma sociedade saudável. Portanto, eu não encaro o que aconteceu ontem como algo tremendamente negativo ou revoltante ou nojento, ok? Eu não o encaro assim, porque sou defensor desse Estado Social. Agora, aquilo que me revolta e me irrita, e é se calhar o que leva muitas pessoas a reagirem como reagiram ontem, é as injustiças que nós vemos constantemente e que nos entram nos olhos adentro pelas diferentes notícias, da forma como os nossos impostos são utilizados, da forma como todo o dinheiro que nós damos ao Estado não é suficiente para termos um nível de vida que de facto justifique aquilo que nós pagamos. E isso sim torna em todos nós, cria em todos nós uma revolta muito grande, e acho que ela é inteiramente justa, e a incompetência que nós temos visto ao longo de anos e anos e anos. Eu não vou falar de partidos porque eu não sou minimamente ligado à esquerda ou à direita ou ao centro, eu não tenho filiação nenhuma partidária, eu só sou do Benfica, pronto. Aquilo que me leva a crer é que de facto as pessoas que sentem isso e sentem isso como injusto, então as pessoas não querem pagar. As pessoas não querem pagar porque quando se vai ao hospital e está-se 10 horas à espera, e quem mora no interior sabe perfeitamente as dificuldades que existem, as pessoas ficam muito revoltadas. Portanto, aquilo que aconteceu ontem é uma consequência natural, na minha opinião, da importância das criptomoedas. Aquilo que hoje vamos falar vai ser um bocadinho sobre isso também, o que está a acontecer também na Europa. As criptomoedas deixaram de ser um espaço para geeks, sem ofensa, atenção, e tornou-se algo como se fosse um setor ali um bocadinho de revolta, em que o pessoal brincava ali um bocadinho, ganhava algum dinheiro com aquilo, ganhava muito dinheiro com aquilo, mas nunca foi levado a sério. 2022 foi claramente o ano, já 2021 foi um pouco, mas claramente foi um ano em que as criptomoedas pisaram e afirmaram-se no mundo, não tenho dúvidas disso, e ao terem esse tipo de afirmação, estão a sofrer, entre aspas, a consequência do seu sucesso. Portanto, a regulamentação é algo que será inevitável, e as criptomoedas não vão conseguir viver à parte disso, e por um lado eu considero justo porque, mais uma vez, defendo o Estado Social, por outro lado compreendo perfeitamente e oponho à forma excessiva e violenta, até como se quer taxar, as criptomoedas, e bem como todos os outros mercados, que às vezes também há um bocadinho de exageros. Portanto, o episódio 2 é exatamente sobre isso. Vamos falar um bocadinho então sobre o que está a acontecer em Portugal. Houve aqui umas notícias internacionais que de facto colocam Portugal na primeira página sobre aquilo que está a acontecer ao nível da tributação das criptomoedas, como vem aqui, Portugal Draft Budget includes new crypto taxes, e aquilo que me chateia é que Portugal, já disse isto nos últimos episódios, perdeu uma oportunidade clara de se afirmar no mundo a nível de paraíso fiscal, e quando digo paraíso é de ter condições vantajosas para trazer investidores para Portugal. Portanto, a reação internacional é exatamente essa, nesse sentido. Portanto, reparem nesta notícia, nos últimos anos muitos europeus fãs das criptomoedas foram morar no país,
que ignorou as criptomoedas e não cobrava impostos em operações realizadas com ativos digitais. Esta realidade fez Portugal tornar-se uma espécie de paraíso fiscal para investidores de criptomoedas, que levou negócio e inovação para o país, como a família Bitcoin, aquela família que toda a gente conhece. Isto perdeu-se. E eu tenho receio que vá acontecer o que aconteceu com a Índia, em que a Índia também havia muito investimento e a partir do momento que houve uma taxação, acho que foi de 30%, uma coisa assim qualquer, houve muita gente que fugiu e foi procurar outras alternativas. E tendo em conta que nós vivemos num mundo global, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer e não vou admirar nada de ver pessoas a fugirem para offshores ou tentarem alternativas ou tentarem enganar o sistema para não pagar tantos impostos. Eu vi isso já ontem nos comentários do episódio de ontem e eu acho que é isso que vai haver exatamente. Vai acontecer exatamente. Agora, a regulamentação vai obviamente abrir a porta a investidores que até hoje legalmente não podiam investir em criptomoedas, ok? Legalmente não podiam, independentemente se queriam ou não, legalmente não podiam. E um vídeo que eu vos trago aqui é do Kevin O'Leary, portanto é do Shark Tank, vocês seguramente conhecem a personagem, ele é muito sincero, muito direto, obviamente é uma pessoa enraizada e defensora do mercado tradicional e está-se borrifando para as ideologias e para as políticas. Ele só quer é ganhar dinheiro. Isto é a verdade nua e crua do homem. Mas ele não deixa de ter alguma razão, na minha opinião, sobre alguns apontamentos que ele costuma fazer. Isso no passado ele era ignorante relativamente às criptomoedas. Ele neste vídeo reconhece exatamente que aprendeu muitíssimo sobre as criptomoedas e o que falta a nível mundial é uma política também de educação relativamente às cripto e as pessoas ao não saberem, nomeadamente os partidos políticos e as pessoas que estão na política, ao não dominarem o conceito das criptomoedas, ao não perceberem isto, têm uma reação normal a quem desconhece algo, ou seja, de rejeição. Ok? Portanto, e a primeira parte do vídeo que vos quero mostrar é exatamente quanto é que as instituições, a partir do momento que esta porta é aberta, quanto é que as instituições querem investir no espaço cripto. Ouçam lá. Ask these institutions and these sovereign funds, what allocation would you put into Bitcoin? Just one. Bitcoin, which is the granddaddy digital asset, everybody knows that. What would you allocate if you could? And they said, well, we can't because our compliance department won't allow it, because the SEC hasn't ruled on it yet, and Larry Fink doesn't like it, and he's our biggest money manager, and all those other reasons, but they would allocate 50 to 100 basis points. Now, when you're running $1 trillion mandate or an $800 billion mandate, which is some of the size of these funds, that's a ton of money. And that's a huge amount of demand that would come into the market. And as Bitcoin prices went past that 1% allocation, let's say, they'd sell it back down to 1%. But just importantly, if it dropped below 1%, they'd buy it back up. So there'd be an eternal bid forever. The volatility would drop dramatically. There'd be price appreciation in Bitcoin. It would be good for everybody involved in crypto. Pronto, acho que toda a gente percebeu, em resumo, é uma catrafada de dinheiro, são toneladas de dinheiro. Mas o ponto muito importante que ele aqui refere, e pelo qual algumas instituições, alguns países até começam a utilizar a Bitcoin como moeda fiduciária, ou pelo menos não é moeda fiduciária, mas em paralelismo com a sua moeda fiduciária, é a quantidade de dinheiro que depois vai ser metida nas criptomoedas e na Bitcoin, neste caso, que vai diminuir de uma forma muito significativa a volatilidade. Okay? E isto vai permitir e dar alguma confiança a todo o mercado para, ok, tudo bem, vamos usar então Bitcoin. É rápida, é transfronteiriça, toda a gente, é público todas as transações, portanto, totalmente transparente, não é centralizada, ou seja, não está dependente de nenhuma guerra em que depois pode ser utilizada para criar sanções ou não, ou seja, não é utilizada como uma arma de guerra, digamos assim. Portanto, poderá levar de facto muita gente a entrar neste espaço cripto, mas é tal coisa que ele diz, é a questão da regulamentação. E depois aqui ele diz exatamente o que é que falta para isto acontecer. E é muito curioso ver a resposta que ele diz. Crypto, but we can't do it without policy. And so everybody should just get off this let's be rogue, let's be crypto cowboys. Forget all that crap. It's time to get this real and get a tremendous amount of capital going into crypto because it's policy and it gets regulated and it's good for everybody.
Pronto, claramente a questão dos Crypto Cowboys define um bocadinho, se calhar, o estilo faroeste que nós temos tido ao longo destes anos nas criptomoedas. Mas é verdade, eu acho que é isto exatamente que vai acontecer, essa política vai ter que entrar. E agora vai trazer tudo o que é de mau, isso não há grandes dúvidas relativamente a isso. Mas também acho que vai permitir a entrada de muito capital no sistema financeiro. E agora, na opinião dele, quando é que esta regulamentação vai ocorrer? Ou por onde é que ela vai começar? Quais são as áreas que a política vai abraçar em primeiro lugar? And that was because you had to. The same thing's going to happen in cryptocurrencies. I'm going to lay it out the way I see it and the way I'm investing, all right? What's going to happen is nothing before the midterms, but we're getting close. After the midterms, when the House is settled, and who knows what it'll look like, but I have a pretty good idea, we're going to get some policy, and the first policy, in my opinion, personal opinion here, is going to be around stablecoins. And here's what it's going to look like. It's going to be an open competitive market, just like you can find a money market at Schwab or a money market at Fidelity or a money market at some other financial institution. They're slightly different. You know, stablecoins are payment systems, but they're also stores of value if you're willing to stake them out. You can make 4.5% on an annualized basis on a 30-day contract today, right now, on USDC and other stablecoins. But here's the policy I see coming. It's going to look like this. 30-day audit on the assets underneath it. You can bring any kind of stablecoin you want, but there's going to be a 30-day audit and what's in there. No assets supporting the token or coin with a duration more than 12 months. So if you're going to use T-bills, they got to be short duration, probably average of 6 months duration. And that's very much like a money market is run and completely FDIC insured. There may even be 1 or 2 of these stablecoin operators that apply to become a bank and become FDIC insured, in which case they would get trillions of dollars. And the reason this is going to happen first, why the stablecoin market will happen first with policymakers here in Washington, is that it perpetuates the US dollar as the default currency of the globe. When we get that worked out, the US dollar becomes king dollar in perpetuity. Even other countries, even other sovereigns are willing to bring tokens out backed by the US dollar because they know in terms of attracting people to use them and store them and save them, they gotta have the king dollar. And this... E aqui está. Portanto, é muito curioso ver que ele aponta claramente para as stablecoins. Vai ser a porta de entrada de imenso capital no mundo cripto, e depois com o principal intuito que vai fortalecer de uma forma brutal o dólar. Ou seja, o STT, o STC, BUSD, ou seja, são tudo moedas que normalmente têm paridade com o dólar, ok? E estão protegidas pelo dólar, não na sua totalidade, como nós sabemos, mas em grande parte. Portanto, isto é algo que ele encara como um motivo principal pelo qual o poder central vai aceitar, nos Estados Unidos, ok? Vai aceitar as criptomoedas e vai valorizar as stablecoins. O Jerome Powell já disse que não está para aí virado neste momento para CBDCs, que vai aguardar um pouco. E isto pode ser de facto um posicionamento, tendo em conta se calhar uma possível valorização de stablecoins. E isto só irá acontecer depois das eleições dos Estados Unidos, segundo aqui o Kevin O'Leary. Mas não deixa de ser uma perspectiva interessante, curiosa, em que é em terceira. E como é em terceira e estes senhores só fazem algo que seja do interesse dele próprio e para os seus amiguinhos lá do seu feudo, é porque permite exatamente valorizar o dólar. E eles querem de facto um dólar forte. O dólar forte permite uma economia também forte a nível, e permite um controlo mundial, e os Estados Unidos adoram controlar o mundo, permite um controlo mundial a nível da sua moeda, porque muitas transferências são feitas efetivamente em dólares, muitas compras são feitas em dólares. Agora, reparem bem o que é que está a acontecer na Europa. Legisladores da União Europeia aprovam um projeto de lei de regulamentação de ativos criptoativos. Ou seja, tudo aquilo que eu estive a dizer anteriormente sobre a regulamentação que estava a chegar e da importância da regulamentação e o que é que isso irá acontecer e trazer os benefícios e também os prejuízos, neste momento está claramente definido na União Europeia. Portanto, a União Europeia deu ontem um passo determinante, curiosamente no mesmo dia em que Portugal também lançou a taxação das criptomoedas, pelo menos o projeto para o Orçamento de Estado. Portanto, a segunda notícia diz: a Europa está um passo à frente, deu um passo em frente no seu caminho para regular a indústria de criptomoedas,
e houve uma votação de 28-1 a favor desta legislação. E o projeto de lei do MiCA é os mercados ativos criptoativos, ou seja, é o que regulamenta toda esta situação, tudo aqui está. Pede aos emissores de criptomoedas que publicam um white paper de ativos criptográficos contendo informações sobre o seu projeto. Também pede que as empresas de stablecoins atendam peço desculpa, aos requisitos de capital. E atenção a isto. Essas entidades serão restritas a quantos tokens podem emitir se não forem denominados em euros, repito, em euros, ou outras moedas usadas pelos Estados de membros da União Europeia. Esta parte está aqui amarelo, deixa-me um pouco baralhado, porque as stablecoins normalmente funcionam no par dólar, certo? Normalmente é o grande destaque, é exatamente aí. Agora, até que ponto nós não vamos ser obrigados a ver stablecoins a serem protegidas via euro? Ou seja, se para nós termos 10 USDT, temos que ter 10 euro T. Exatamente, o USDC, temos que ter também euros por trás. Eu julgo que já existe uma tentativa de criar algo desse género. Por acaso tenho que investigar um bocadinho mais. E se vocês souberem isso, por favor, coloquem também nos comentários. Mas nós vamos então ver um desafiar daquela ideologia, daquela ideia do Kevin O'Leary em que o dólar vai ser dominante das stablecoins. Portanto, a Europa neste momento posicionou-se claramente para afirmar, ok, tudo bem, nós vamos regular as empresas de stablecoins, mas vocês têm que ter o euro ou moedas que nós utilizamos aqui na Europa. Portanto, é uma posição de força por parte da União Europeia em resposta seguramente àquilo que os Estados Unidos provavelmente irão fazer no futuro. O MiCA também vai procurar regular a mineração de criptomoedas. O projeto de lei pede aos grandes prestadores de serviços criptoativos que divulguem o seu consumo de energia. Portanto, a questão da mineração também vai ser afetada, e tudo o que é mineração com pegada ecológica muito pesada provavelmente não vai ser bem-vinda e vai ser atacada, digamos assim. O Parlamento da União Europeia também aprovou hoje um projeto de lei contra a lavagem de dinheiro que solicita que as transferências de criptomoedas incluam dados sobre o pagador e o beneficiário. Forneçam também, as plataformas devem fornecer também informações às autoridades se uma investigação for conduzida sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Ou seja, tudo o que seja plataformas 5UIC, esqueçam, ok? Não vai ser aceite na Europa e nós não vamos poder utilizar essas plataformas, pelo menos de uma forma legal, ok? Portanto, é exatamente isso que vai acontecer. Agora, tudo isto, a nível de preço, o que é que isto poderá fazer às criptomoedas? O que é que isto poderá levar ao mercado? Apesar da regulamentação poder surgir, eu acho que está tudo dependente de um senhor e está tudo dependente do Fed, pelo menos para já. Eu não acredito nos próximos tempos que haverá um decoupling por parte das criptomoedas e dos mercados tradicionais. Era muito bom que isso acontecesse, e acho que nós só vamos ter uma valorização das criptos se de facto isso acontecer, porque eu não prevejo nos próximos tempos, meses, se calhar até anos, um mercado tradicional saudável. Sinceramente não vejo isso. Há muitos indicadores que apontam para o contrário, portanto eu não estou minimamente para aí virado. Agora, quando é que isto poderá acontecer? Nós podemos ter aqui uma mudança, se calhar até que ajuda aqui aos mercados, inclusive ao mercado de cripto, é quando o dólar, aqui agora permitam-me ler esta parte, o dólar pode avançar em direção a novas máximas para o próximo ano, ou seja, 2023, já que os dados de inflação a serem divulgados na quinta-feira, dia 13, devem mostrar que o núcleo da inflação provavelmente tenha permanecido em alta. Se confirmado esse dado, a expectativa é de outro aumento da taxa de juros agressivos de 0,75 na reunião de 2 de novembro. Ou seja, nós só vamos mudar, e aqui está a previsão, mais ou menos, há muita gente aponta, cerca de 75% aponta para 0,75 de subida. Nós só vamos ter aquela mudança, na minha opinião, quando nós tivermos uma inversão do discurso por parte do Fed. E mesmo assim, depois dessa inversão de discurso, vai demorar algum tempo. Podemos ter uma reação inicial, mas as coisas depois também têm que chegar à economia, têm que chegar aos mercados, e poderemos ter algum tempo, não sei quanto, uma semana, 15 dias, um mês, dois meses, não sei. Mas até nós não vermos uma inflação do discurso, pelo menos da narrativa do Fed, dificilmente eu acho que nós vamos ver os mercados a subir, inclusive o mercado das criptomoedas. Portanto, é um assunto que dá pano para mangas daqui da regulamentação, da taxação, e agradeço que vocês coloquem nos comentários. Eu vou tentar fazer uma live esta semana para falarmos também um bocadinho sobre isto.
Portanto, espero que tenham gostado do episódio. Beijinhos e abraços e vemo-nos quinta-feira, que amanhã é impossível. Tenho um monte de trabalho, ok? Tchau, tchau.